Bom, pessoal, trazer um tema aqui de um artigo super interessante, um artigo sobre reposição hormonal de testosterona em mulheres, que é um tabu até para a grande maioria dos médicos, mas hoje vão trazer essas informações desse artigo recente. Vou mostrar aqui para vocês, um artigo de 2025, nessa revista Gynecological Endocrinology, que é uma revista bem importante quando se fala aí na questão hormonal feminina. E a gente vai discutir sobre isso aqui, testosterona em mulheres para além do desejo sexual hipoativo. E por que eu vou falar isso com vocês? Porque, na verdade, existe uma certa tendência médica de que a testosterona na reposição hormonal feminina só deve ser feita quando a mulher apresenta o desejo sexual hipoativo. E a grande maioria das evidências, as evidências mais robustas, porém mais antigas, falam sobre isso. Falam que a testosterona só deve ser reposta nessa mulher quando o desejo sexual for hipoativo. Mas será mesmo que é isso? E é isso que esse artigo quer discutir. Na verdade, essa é a única indicação formalmente reconhecida para essas terapias, certo? E de um consenso global de 2019 que é muito importante. Então, testosterona só é utilizado aqui nesse desejo sexual hipoativo. Isso foi reforçado durante muito tempo, inclusive nesse estudo aqui de 2021. Porém, artigos e evidências mais recentes estão mostrando que talvez a reposição de testosterona seja interessante além dessa queixa clínica. Então, aonde que a mulher produz testosterona? Principalmente nos ovários e na suprarrenal. E a partir do momento que ela vai envelhecendo, principalmente na perimenopausa e na menopausa, ela acaba tendo essa produção muito reduzida. Com isso, a gente vai ter implicação não apenas do desejo sexual, mas a gente vai ter implicações clínicas no tônus muscular, densidade mineral óssea, desempenho cognitivo, bem-estar em geral, para não falar de outros. Mas o artigo acaba citando principalmente esses aqui. Então, o que é o potencial? O que as novas evidências estão trazendo? Elas estão trazendo que a testosterona não age só naquele desejo sexual hipoativo. Ela pode agir nos músculos e no osso, pode agir no desempenho cognitivo, na mente, no humor dessa mulher, além de saúde metabólica e cardiovascular, que é a principal causa de morte no mundo. Então vamos falar aqui, o impacto anabólico, o impacto de construção, tanto muscular quanto óssea. Existem aqui alguns artigos, aqui ele está citando esses artigos, que demonstram que a suplementação de testosterona na mulher é comparável ao homem no que diz respeito a efeito anabólico, por exemplo, ganho de massa muscular, melhora de sarcopenia. Então existe um potencial prevenção no tratamento dessas patologias com a reposição de testosterona. E uma outra coisa é saúde óssea. Então, esses estudos, eles mostram efeitos. Tudo bem que são efeitos modestos, não são efeitos muito significativos, mas que pode contribuir de uma forma melhor para a prevenção de osteoporose. Continuando aqui, um efeito claro do eixo cérebro hormonal. A gente já sabe desse efeito, existem 1000 artigos, e aqui ele está mostrando quais foram as evidências dessa reposição de testosterona. Então fizeram um estudo em mulher na peri e na pós-menopausa, sugerindo que essa terapia transdérmica, seja gel, principalmente gel de testosterona, melhorou de forma significativa o humor e os sintomas cognitivos, raciocínio, foco, etc. Então, esses achados precisam de um pouco mais de investigação, principalmente qual é a dose, qual é a duração, mas os efeitos no cérebro foram comprovados nesses pequenos estudos. Uma outra coisa, saúde metabólica e cardiovascular. Existia um grande medo aí dos médicos que a reposição de testosterona, até em homens, aumentava o risco de doença cardiovascular. Já tem um artigo muito recente aí de 2024 que mostra que não tem nenhum efeito, porém, em doses habituais. Quando a gente usa doses mais elevadas, existe um risco aí de resistência insulínica e pode piorar os efeitos cardiometabólicos. Porém, em doses fisiológicas, que é dentro do padrão da normalidade,
entre o menor e o maior limite de normalidade, a gente pode melhorar a composição corporal com ganho de massa muscular e redução de gordura, melhora na capacidade funcional, velocidade, potência muscular, aumenta a sensibilidade à insulina e redução de marcadores inflamatórios. Né? Então, nota aqui de cautela, os efeitos devem ser interpretados com cautela, lembrando da dose correta. Bom, então a questão de segurança. Outro medo que existe muito grande, tecido mamário. Será que a reposição de testosterona pode aumentar a chance de doença proliferativa, que nada mais é do que câncer? Hoje, a gente permanece inalterada a densidade mamográfica. Então, quando a pessoa faz a mamografia e a gente vai avaliar a densidade mamográfica, não alterou com a reposição de testosterona, não houve proliferação celular nessas 45 mulheres pós-menopáusicas e não houve efeito direto significativo relacionado à dor ou alguma alteração mamária. Então, a segurança ela está sendo comprovada cada vez mais. É lógico que a gente entra numa encruzilhada. Os artigos mais antigos, que são maiores, que são artigos mais bem escritos e mais bem definidos pelo número e pela metodologia, eles ainda colocam uma dúvida a reposição de testosterona. Porém, as novas evidências elas são muito promissoras na reposição hormonal de testosterona nas mulheres. Então, como a gente aqui cria alguns desafios? Essas novas evidências são promissoras, mas os trabalhos ainda são pequenos, ainda não conseguiu determinar qual é a melhor dose, qual é o tempo de duração, quais são esses efeitos a longo prazo. Mas isso traz alguns achados para a gente começar a pensar a esse respeito. Lógico, a gente precisa aumentar o tamanho desses estudos, a gente precisa fazer estudos em mais mulheres e mulheres mais heterogêneas. Para quê? Para a gente poder extrapolar isso para a população e trabalhos mais longos, onde a gente analisa melhor esses efeitos. Mas uma coisa é certa, a gente tem que fazer esses trabalhos para a gente tentar definir uma estratégia o mais prudente possível, mais individualizada possível, seja ela com gel, seja ela com adesivo transdérmico. Implante também é uma boa forma da gente repor testosterona. Injetáveis, eu particularmente, o que eu tenho lido, eu não gosto muito, então eu não prescrevo injetáveis para as mulheres, mas qual que é o objetivo? Manter as doses de testosterona adequadas durante um tempo maior possível, não fazer excessos para que a gente não tenha complicações. E é lógico, a gente aqui, principalmente eu nas minhas pacientes e os divulgadores de conteúdo de forma séria, a gente não pode se empolgar demais. A gente tem que ler as evidências, não se apaixonar pelo que a gente está defendendo e analisar com um método muito crítico. Por quê? De um lado, a gente tem a responsabilidade médica baseada principalmente em evidência científica. É o que a gente tem que buscar. Do outro lado, a gente pode ter pressões comerciais e que queiram fazer com que a gente prescreva para vender mais. É lógico. E isso é um apelo para ação. O quê? A gente precisa avaliar de forma fundamentada, mas as novas diretrizes têm trazido bons benefícios com segurança adequada. E acho que esse é o caminho a se seguir. A gente fazer ensaios clínicos mais robustos, maiores, mais heterogêneos, a gente avaliar biomarcadores, para quê? Para a gente poder entregar para essa mulher de uma forma segura todos os benefícios que a gente pode trazer para a vida dessa pessoa quando estiver aí nesse período de perimenopausa. Então, o que a gente precisa? Não privar essas mulheres por preconceitos antigos, não fazer uma exposição muito significativa porque os trabalhos ainda são recentes, mas a grande maioria das novas tendências, dos novos trabalhos, estão nos respaldando de forma significativa, que vai trazer mais benefício do que risco. Tá bom? Então, esse era o trabalho que eu queria trazer para vocês. E ficar aqui essa mensagem
de que vocês como pacientes, têm que discutir com os médicos de vocês, inclusive pedi-los aí para avaliar esses novos artigos, para que a gente possa, com segurança, melhorar a qualidade de vida de vocês. Tá joia? Então fica aí até o próximo artigo, que vai ser muito bom também. Fica aqui que você vai gostar.